Que Deus dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus e o Espírito Santo, Deus Pai e o Espírito Santo, enviem a sua graça para que eu possa cantar os louvores da maternidade da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós celebramos a maternidade da Virgem Santíssima. E por que é que a Igreja considera que o ser mãe de Deus é aquilo que é o título mais importante, o maior, o mais inefável, o mais extraordinário título que nós podemos dar à Virgem Santíssima? Não é uma coisa óbvia. Não é óbvio que ser mãe de Jesus seja o título mais importante de Maria. Por quê? Porque se vocês se lembrarem, no Evangelho, por exemplo, em Lucas capítulo 11, uma mulher, uma vez, chegou para Jesus e disse: bem-aventurado os seios que te amamentaram, bem-aventurado o ventre que te gerou, elogiando, portanto, Maria na sua maternidade. E Jesus parece não ter concordado com isso. Jesus aparentemente não concorda, dizendo assim: muito mais bem-aventurado é aquele que crê na palavra de Deus e que a coloca em prática. E no entanto, aqui nós devemos interpretar, como tudo na Bíblia precisa ser bem interpretado. A Bíblia, ela é, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela existe encarnada na sua igreja de 2000 anos. E nós temos que ver como é que a igreja interpreta esses versículos. E ela interpreta, e sempre interpretou assim, que Jesus ali não estava repreendendo a mulher porque a mulher não entendia a dignidade de Maria. Jesus estava repreendendo aquela mulher porque ela ainda não sabia que Jesus era Deus. Ela ainda achava que Jesus era um profeta, como tantos profetas, e que, portanto, que Maria fosse mãe de um profeta, isso não é dignidade maior. A dignidade maior está em que alguém creia na palavra de Deus. No entanto, nós sabemos que Maria, ela é mãe de Deus. Vejam, eu sei que os nossos irmãozinhos protestantes, eles não aceitam esse título. Eu me lembro quando eu era adolescente, não é? Em que uma funcionária lá da minha mãe era protestante, e ela uma vez perguntou por que a gente rezava a Ave Maria. E eu disse: porque a Ave Maria é bíblica. Aí ela disse: ah, é? Então mostra para mim como é que ela é bíblica. Eu disse: olha, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É a saudação do anjo. Tudo bem, continue. Eu disse: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. É a saudação de Isabel. Ela disse: até aí tudo bem, continue. Eu disse: Santa Maria, Mãe de Deus. Parou.
Maria não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus é eterno. Como é que uma mulher pode ser mãe do Deus eterno que não tem mãe? Está errado. Bom, se fosse do jeito que ela está dizendo, não é? De fato nós católicos estaríamos incorrendo num erro tremendo. Mas o que acontece é o seguinte: quem é mãe aqui levanta a mão? As mães. Muito bem. Quando alguém chega e pergunta para a senhora a respeito do seu filho, acho que ninguém nunca chegou para a senhora e perguntou assim: minha senhora, me desculpe, a senhora é mãe do quê? Essa pergunta não existe, porque uma mulher humana, ser humano, só pode ser mãe de um ser humano. Portanto, a natureza humana de uma mulher só pode gerar a natureza humana de um ser humano. Ninguém pergunta: a senhora é mãe do quê? Todo mundo pergunta: a senhora é mãe de quem? Quem? E este quem é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Quem Ele é? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem Ele é? Ele é o Filho eterno do Pai. Eis quem Ele é. Portanto, Maria, podemos nós perguntar à Virgem: quem é seu filho? E você vai ver que Jesus não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina. Uma única pessoa divina que tem uma natureza divina e uma natureza humana. Então eu pergunto: Deus Pai gerou o quê? Na eternidade foi gerada a natureza divina do Filho, desde toda a eternidade, desde todo sempre. Maria gerou o quê? Aqui no tempo, ela gerou a natureza humana do Filho. A natureza divina de Jesus é eterna. A natureza humana de Jesus foi criada no ventre de Maria, por uma intervenção divina extraordinária. Mas Maria realmente colaborou, de verdade, verdadeiramente colaborou nesta geração, não somente porque ela carregou essa criança no seu ventre. Maria não é barriga de aluguel, ela de fato é mãe, porque o próprio anjo diz isso: a criança que nascerá de ti, a criança que nascerá de ti. Como diz São Paulo aos Gálatas, Jesus é nascido de mulher, ex muliere. Ele nasceu de mulher, ele nasceu dela. Portanto, ela gerou verdadeiramente a natureza humana de Cristo, com intervenção extraordinária de Deus Pai através do Espírito Santo. Mas aquela pessoa que nasceu dela é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E isto coloca Maria num patamar diferente de todas as outras pessoas humanas. Maria é um ser humano? Sim. Maria é uma pessoa humana? Sim. Maria é uma simples criatura? Sim. Mas Maria é a digníssima mãe de Deus. Porque ela é mãe de quem? De uma pessoa divina. A gente não pergunta se ela é mãe do quê. Então é daqui que vem
todas os privilégios, tudo aquilo que Maria recebeu de especial, vem daqui. E é por isso que a maternidade divina de Nossa Senhora é aquilo que há de mais extraordinário, é aquilo que nós devemos mais venerar. De tal forma que, atenção, uma frase de São Boaventura. São Boaventura disse assim: Deus poderia ter criado um mundo maior e melhor. O mundo não precisava ser desse tamanho. O universo é grande, mas ele podia ser maior ainda. Porque Deus podia criar um universo 1 milhão de vezes maior do que esse universo que está aqui. Claro, Deus podia criar um universo maior. Deus também podia criar um mundo melhor. Claro que Ele podia, né? Por exemplo, o pessoal que está aqui em Cachoeira Paulista se abanando, acha que Deus podia ter criado um mundo com ar-condicionado central, né? Não é verdade? Então, Deus podia ter feito um mundo melhor. Podia. Mas São Boaventura diz assim: Deus podia ter criado um mundo maior e melhor, mas Deus não podia ter criado uma mãe de Deus maior e melhor. Porque a dignidade e a bondade de Maria é suprema, é máxima. Por quê? Porque a dignidade dela provém da sua união com a pessoa divina do Filho. Na linguagem dos teólogos, nós dizemos que Maria, ela não está somente na ordem da graça, como todos nós. O anjo chega e diz para ela: Ave, cheia de graça, não é? Maria, ela tem a graça mais do que todos nós, mas isso é simplesmente uma questão de quantidade, não é isso? É questão de quantidade. A graça pode ser maior, a graça pode ser menor. E nisso Maria é igual a nós, está no mesmo nível. Mas Maria não está somente na ordem da graça. Na linguagem dos teólogos, nós dizemos que Maria está na ordem da união hipostática. Nossa, padre, que palavrão, que palavra difícil, né? União hipostática. O que é isso? Hipóstasis em grego quer dizer pessoa. A união hipostática quer dizer a união de uma só pessoa, uma única pessoa. A pessoa do Filho de Deus eterno é que uniu a natureza humana e uniu a natureza divina. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até aqui foi explicação. Agora vamos aplicar isso na nossa vida. Eu quero que vocês entendam uma coisa, meus queridos. Nós somos bem ousados, nós católicos, porque nós adoramos a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus foi criada, mas a gente adora. Por quê? Porque não é a humanidade de um ser humano, é a humanidade de uma pessoa divina. Deixa eu dizer para você, quando você beija a mão da sua mãe, você está beijando a mão da sua mãe. Você está honrando. A honra que você está dando é para a mão da sua mãe ou para a pessoa da sua mãe? Para a pessoa, claro. Deus não permita, mas se a mão da sua mãe fosse amputada, você continuaria honrando a pessoa da sua mãe. O problema não é a mão, é a mãe. É a mão ou é a mãe? É a mão. É a mãe? É a mãe ou é a mão? É a mãe. Então veja só, Jesus, como nós damos um beijo no rosto da nossa mãe, e esse beijo é para a pessoa dela. Quando nós adoramos o corpo de Cristo aqui na Eucaristia,
Nós estamos adorando um corpo criado, o corpo de uma criatura. Claro, a gente não pode chamar Jesus de criatura, porque ele também é criador. Então a gente não usa essa palavra para o corpo dele. Mas a gente sabe que o corpo de Jesus foi criado e que a alma de Jesus foi criada. E no entanto a gente adora. Nós adoramos o corpo. Nós adoramos a alma de Cristo. Por quê? Porque esse corpo e esta alma pertencem a uma pessoa divina. Está entendendo? É uma pessoa divina. Então a gente se ajoelha na frente da humanidade de Cristo, na Eucaristia, na hóstia consagrada. A humanidade de Cristo está lá de verdade. Você sabe qual é a diferença entre Jesus na hóstia consagrada e Jesus no céu? Nenhuma. Nenhuma. É igual. A única diferença para nós, não em si, mas para nós, é que na hóstia Jesus está escondido atrás de uma cortina, atrás de uma aparência. A aparência de pão parece pão, mas é Jesus vivo, ressuscitado, de verdade, glorioso, do jeito que o seu corpo e a sua alma estão gloriosos no céu. Corpo, sangue, alma e divindade. Nós cremos e por isso adoramos o corpo de Cristo. Nós adoramos sim esta humanidade. Por isso dizem os santos padres, os grandes teólogos da igreja: caro salutis est cardo, ou seja, a carne de Cristo é o eixo, é a coluna mestra da nossa salvação. Porque se ele não tivesse vindo na carne, se ele não tivesse se encarnado, se ele não tivesse se feito homem, ainda haveria um abismo entre o céu e a terra. Mas é graças a Deus, porque a humanidade de Cristo está tão unida, tão unida, tão unida à sua divindade, que nós estamos salvos. Santo Tomás de Aquino diz que não existe nada de mais unido na criação do que a união entre a humanidade e a divindade de Cristo. Nada é mais unido do que Deus e homem em Jesus. É inseparável. É inseparável. Até mesmo na morte, quando Jesus morreu, a alma de Cristo se separou do corpo de Cristo, mas Deus não se separou da alma de Cristo e Deus não se separou do corpo de Cristo. Estavam unidos. A humanidade de Jesus pode se separar, mas a unidade entre Deus e aquele homem que acabava de morrer não podia se separar. Então é uma unidade máxima, é a máxima unidade que existe. E é por isso que nós temos a tranquilidade de adorar o corpo de Cristo, adorar o sangue de Cristo, adorar a alma de Cristo, que embora sejam criados, estão tão unidos a Deus, que pertencem a Deus, e toda adoração é dirigida a Deus. Agora, vejam, aqui está a grande diferença entre nós, católicos, e os protestantes. Nesse mês de janeiro, eu irei convidar os alunos do meu site padrepauloricardo.org, para nós fazermos um curso a respeito do protestantismo. Mas não é um curso para converter os protestantes e nem para criar polêmica com eles, não. É um curso sereno, um curso tranquilo, em que nós católicos vamos responder para Deus, não para os protestantes.
para Deus: por que é que eu sou católico? Por que é que eu continuo sendo católico? E eu vou explicar nesse curso, de forma mais detalhada e profunda, isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Que a razão profunda e verdadeira pela qual nós somos católicos e não protestantes é que nós vivemos tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, todos os nossos esforços, nós vivemos para o corpo de Cristo. Eu me lembro, anos atrás, eu fui chamado para um debate numa rádio lá de Cuiabá. Foi bastante tempo, eu era padre jovem, há muitos cabelos atrás, né? E eu fui lá. Quando, durante o debate, sei lá qual foi o assunto, e o pastor protestante com o qual eu estava debatendo ficou assim, irado mesmo. Ele saiu, perdeu o controle, batendo na Bíblia assim, dizendo que nós não veneramos Jesus na carne, nós não seguimos Jesus na carne, nós não seguimos Jesus na carne. Mas pera lá, naquele momento eu entendi, aquilo para mim foi um momento de revelação. Eu entendi profundamente porque é que nunca seremos protestantes. Por quê? Porque eles rejeitam a adoração da humanidade de Cristo, e por isso eles rejeitam tudo aquilo que é expressão da humanidade de Cristo. É por isso que nós adoramos a humanidade de Cristo, mas porque adoramos a humanidade de Cristo, nós veneramos a mãe que gerou essa humanidade, Maria. E é por isso que nós veneramos esse corpo de Cristo que continua na história, chamado igreja. É por isso que nós veneramos os sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos são os instrumentos da humanidade de Cristo para agir na nossa vida. Os protestantes, eles não veneram os sacramentos. Aliás, até mesmo os sacramentos que eles acreditam que existem, como por exemplo o batismo, eles não dão verdadeira eficácia ao sacramento, poder. Nós não, nós cremos que o sacramento é a humanidade de Cristo que toca de forma eficaz a nossa vida. E é por isso que eu sou capaz de crer na presença de Cristo nos sacramentos. Eu, quando me ajoelho diante de um padre para me confessar, eu sei que eu estou diante do Cristo encarnado, que como perdoou os pecados das pessoas no seu tempo aqui na terra, continua nos perdoando através do sacramento da confissão. É por isso que nós veneramos os sacramentos. Vem cá você, deixa aí, vem cá. Quando a gente encontra um padre, tudo bem? Deus abençoe. Fala o seu nome para esse povo maravilhoso que está aqui. Luciana. Luciana. Luciana, quando a gente encontra um padre, né? O que é que um católico faz? Beija a mão, né? Por que você beijou minha mão? Porque é a mão de um pecador. É a mão de um pecador. Mas quando o católico beija a mão de um sacerdote, está fazendo um ato de fé, que ele está beijando a mão chagada do ressuscitado. É um ato de fé. Por quê? Porque quando o sacerdote celebra a missa,
e ele diz: isto é o meu corpo. Não é o eu do Padre, é o eu de Jesus. Quando o sacerdote diz: eu te absolvo, não é o eu do Padre, é o eu de Jesus. E por isso nós professamos a fé na presença de Cristo nesse pecador. Eu sou pecador, e ela sabia disso, ela sabe disso. Nenhum católico se engana. O pessoal quer fazer o maior estardalhaço: nossa, padre fulano, padre Beltrano, padre Ciclano pecou. Não deveriam, os padres não deveriam viver uma vida de pecado. A gente fica muito triste quando sabe disso, mas não é novidade para nós que os padres podem pecar. Nós podemos continuar venerando o sacerdócio de Cristo, mesmo sabendo que o homem que está ali é pecador. A gente não quer que ele seja pecador. A gente espera que um padre que está celebrando missa esteja em estado de graça, não é verdade? Que ele tenha os seus pecados perdoados. Mas mesmo assim, o que é que a gente faz? Beija a mão do padre, porque nós cremos na presença de Cristo nos sacramentos. Obrigado. Vejam, gente, é essa a nossa fé. Nós católicos, porque adoramos a humanidade de Cristo, veneramos tudo aquilo que está ligado com a humanidade de Cristo, e por isso a humanidade de Cristo que veio de Maria, Maria merece toda a nossa veneração, porque a dignidade da Virgem Maria é grandíssima. Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que a maternidade divina de Maria concedeu à Virgem Maria uma dignidade como que infinita. Uma dignidade como que infinita. Por quê? De onde vem essa dignidade? A dignidade não vem dela, a dignidade não vem do mérito dela, a dignidade vem do fato de que Deus a escolheu. Diz Isabel: bendita és tu entre as mulheres. Entre as mulheres quer dizer o seguinte: entre todas as mulheres, Deus escolheu a Virgem Maria. Nós podemos ficar com dor de cotovelo e com ciúme: nossa, Deus não me escolheu. Mas nós podemos, muito pelo contrário também, reagir dizendo: que maravilha que Deus tenha escolhido Maria. Amanhã nós iremos, eu vou estar aqui outra vez de manhã, e eu vou pregar para vocês sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Por quê? Porque amanhã é o dia do nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu no dia 2 de janeiro. E eu gostaria de falar, neste ano da misericórdia de Deus, como ela foi descoberta por Santa Teresinha. Então nós vamos falar amanhã da doutrina de Teresinha como doutora da igreja, sobre a misericórdia de Deus. Mas, já falando alguma coisa de Teresinha ainda hoje, um dia Teresinha disse assim: se perguntassem para mim se eu gostaria de ser Teresinha, ou se eu gostaria ao contrário de ser a Virgem Maria, ela disse: eu prefiro ser Teresinha. Mas como? A Virgem Maria tem muito mais graça de Deus, tem muito mais glória. Você prefere ser Teresinha, né? Pequenina e miserável, ao invés de ser a magnífica Mãe de Deus? E aí Teresinha disse assim: eu prefiro ser Teresinha, porque Maria não tinha uma mãe tão boa como eu tenho. Ou seja, eu sou Teresinha, e quem é minha mãe? Maria.
Eu sou Maria. Quem é minha mãe? Santana. Tudo bem que Santana era santa, mas não tem comparação com Nossa Senhora. Deus escolheu a Virgem Maria. Deus agraciou a Virgem Maria. Deus fez a toda santa Mãe de Deus com uma dignidade como que infinita. Deus podia fazer um mundo melhor, mas Deus não podia fazer uma mãe melhor do que a mãe que Ele fez para Ele. E esta é a maravilha de Deus. Deus fez essa mulher extraordinária e nos deu de presente como mãe. Ela é mãe de Deus e mãe nossa. Mãe nossa, isso é que é extraordinário. Isso é que é extraordinário. Aí você vai dizer assim, mas espera lá, padre, como é que Maria é nossa mãe? Tudo bem, você entendeu que Maria é mãe de Deus, já expliquei. Mas nossa mãe quer dizer então que ela é mãe adotiva. Resposta: sim e não. Sim, adotiva, porque somos filhos adotivos de Deus. Mas isto não quer dizer que não haja algo de uma geração verdadeira. Vejam só, deixa eu explicar para você. Aos pés da cruz, Jesus nos deu Maria como mãe. Mas ao mesmo tempo, nós, quando nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Amém? Quem é batizado aqui, levanta a mão e diz amém. Eu sou batizado, filho de Deus, membro do corpo de Cristo. Muito bem. A sua cabeça é filho da sua mãe? É. E o pé também? E a mão também? E o cotovelo? Ah, mas você vai me dizer que o joelho é filho da sua mãe também? Não. E o dedo mindinho também é filho da sua mãe? E a unha também é filho da sua mãe? E o cabelo também é filho da sua mãe? Tudo. Ora, se Maria é a mãe da cabeça do corpo místico de Cristo, ela é também a mãe dos outros membros, amém? Aí você vai chegar e dizer assim, mas padre, isso é uma casualidade. Deus precisava de uma mulher porque Ele quis pegar uma mulher e nascer de uma mulher, mas podia ser uma mulher qualquer. Não. Sabe por quê? Porque Deus quis a colaboração desta mulher. Deus quis que ela colaborasse na salvação. Maria não foi dormir e acordou grávida. Aconteceu com Maria uma coisa inédita na história da salvação. Veja só, Maria está lá em Nazaré rezando. Chegou o anjo, e o anjo elogiou Maria. Gente, isso não existe. Pode pegar as páginas da Bíblia inteira, virar pelo avesso, você nunca vai encontrar um anjo elogiando um ser humano. Porque o ser humano é inferior ao anjo. E o anjo não elogia o ser humano. Mas quando o anjo Gabriel, por um decreto divino, desceu do céu e foi anunciar a Virgem Maria, ele, quando chegou aqui na terra, ele ficou perplexo, ele ficou boquiaberto, o anjo ficou admirado, o anjo ficou sem compreender. Por quê? Porque ele viu no coração de uma mulher feita de barro
um amor por Deus que era maior do que o amor que ele tinha por Deus no seu coração de anjo. Porque Maria tinha um amor por Deus que era perfeitíssimo. O amor que Maria tem por Deus era, já na hora que o anjo foi lá saudá-la, o amor que Maria tem por Deus era maior do que o amor de todos os coros angélicos, já aqui na terra. E por isso o anjo fica perplexo e diz: salve, cheia de graça. Chaire que charitomene em grego. Salve, cheia de graça. O anjo vê nela um amor, uma graça de Deus, numa quantidade que até os corações dos anjos tinham uma graça menor. Cheia de graça, plena de graça, ou seja, a mais agraciada de todos os agraciados. Os anjos são agraciados também, mas ela é mais do que os anjos. Já aqui na terra ela era maior do que os anjos, mas ela era escondida, era de forma escondida. E aí o anjo então vai pedir a ela o consentimento. Gente, Deus pediu o consentimento de Maria para vir nos salvar. Ele explica. Ela tem algumas dificuldades de entender como é que aquilo vai acontecer. O anjo explica novamente, com aquela revelação divina, extraordinária que lhe foi dada no seu coração. Com aquela revelação divina, ela então tudo compreende e diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ao fazer isso, ela se tornou mãe. Ela se tornou uma mãe muito mais consciente, livre do que qualquer uma das mães aqui presentes. Por quê? Porque a mãe, por mais que ela faça um ato sexual com o seu marido, que é consciente e livre, um ato de amor, ela não sabe se dali vai nascer uma criança ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque isso aí depende mais de Deus do que dela. Maria não. Maria, antes de conceber, sabia que ela conceberia. Antes. Não foi surpresa para ela que ela ficaria grávida. Foi avisado para ela que ela ficaria grávida. E ela concebeu de forma consciente e livre. Por isso, a Virgem Maria, ela cooperou na salvação de uma forma consciente e livre, com todo o amor que estava no seu coração. E é por isso que ela é, sem dúvida nenhuma, não somente na ordem da união hipostática extraordinária, ela é também na ordem da graça extraordinária, mais do que todos os santos, porque ela recebeu uma graça sobre graça, e dela veio aquele que é a graça, o próprio Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que alegria cantar as glórias da Virgem Maria. Que alegria cantar as glórias de uma mãe tão extraordinária. Deus poderia ter feito um mundo maior e melhor. Ele não poderia ter feito uma mãe melhor. E deu esta mãe de presente para nós. Ela não é somente a mãe de Deus, não é somente a mãe de cada um de nós, ela é também a mãe do nosso Brasil. E nós, no início deste ano de 2016, consagramos desde já, nesta Santa Missa, queremos consagrar o nosso país debaixo do manto sagrado da Virgem Aparecida, nossa padroeira, nossa mãe, nossa rainha, nossa imperatriz. A ela, todo o nosso agradecimento,
toda a nossa veneração, toda a nossa gratidão. Deus não poderia ter nos dado uma mãe melhor do que esta mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,